Você já chegou em um lugar cheio de mulheres cristãs e saiu de lá se sentindo pequena, como se elas soubessem mais, elas servissem mais e elas fossem mais do que você? Eu também já me senti assim, e foi aí que eu entendi que o problema não era o quanto eu servia, o quanto eu sabia, o quanto eu entendia da palavra. O problema era o que estava faltando dentro de mim. Hoje eu quero falar o que a Bíblia fala sobre uma mulher de substância. E eu não vou te dar uma lista para você marcar, porque lista não muda ninguém. Eu vou te contar o que mudou dentro de mim. Oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Quando eu era criança, eu lembro que a gente recebeu umas visitas em casa e a gente tinha uma mesinha, tipo essas mesinhas aqui, que tem tipo uma decoração, e eu abri uma Bíblia. E nessa Bíblia eu tava terminando de limpar, eu não era criança, eu era adolescente já. Eu tava limpando a sala pra receber essas visitas e abri essa Bíblia em cima dessa mesinha. E minha mãe virou pra mim e falou: "Oh, querida, o que que isso significa?" Falei: "Mãe, é pra Deus abençoar a nossa casa, para as pessoas saberem que nós somos cristãs, que isso e aquilo." Minha mãe virou pra mim com toda a sabedoria de Cristo e falou que se eu não tivesse uma vida íntegra, se eu não tivesse uma vida em santidade, eu tava vivendo uma época assim já de muitos pecados, confusão da adolescência, aquela coisa toda. E se eu não tivesse Cristo no centro, aquela Bíblia era só um livro pegando poeira na sala. E eu fiquei chocada, porque muitas pessoas que eu conhecia tinham uma Bíblia na sala e eu queria mostrar para as pessoas que estavam indo na minha casa que a gente é cristã. E eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça, porque quando a gente não tem Cristo como centro da nossa vida, sabe, às vezes a gente sabe muito da palavra. Você conhece uma mulher que sabe muito da palavra, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas que não reflete Cristo? E eu tenho certeza, eu amo acompanhar mulheres que elas não pregam o tempo inteiro, mas que a vida delas reflete Cristo. Você fala: nossa, tem uma beleza diferente nessa mulher. Tem uma coisa diferente nessa mulher. O que que essa mulher tem? Uma mulher de substância, ela tem Cristo no centro. E ter Cristo no centro é quem você é quando você não está na igreja, quando você não está no púlpito, quando você está na sua casa com seus filhos, a forma que você lida com seus filhos, a forma que você lida com seu marido, a forma com que você lida com as pessoas que moram com você, a forma que você é quando você está sozinha em quatro paredes, quando não tem ninguém te vendo, quando não tem um público. Quem você é? Você permanece com Cristo no centro? Você permanece íntegra? O seu coração permanece íntegro? Tem um versículo em Romanos 12:2 que fala assim: não se conformem com os padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A gente precisa ter a nossa mente renovada em Cristo. A gente não pode se conformar com as coisas mundanas que acontecem no nosso dia a dia. A mulher de substância não é aquela que nunca erra. Não é aquela perfeita. É aquela que quando ela se perde, quando ela erra, ela sabe pra onde voltar. O look do trabalho de hoje: rosinha, branco e vermelho. Ai, eu amei. O que vocês acharam? Uma vasilha e bora trabalhar. Glowing embrace, let me adore you, Lord. Tender and brave, the way that you shine. Simply moving a calm defenselessness. I hold you dear in my heart. Simply moving a calm defenselessness. I know you won't break my heart. Loving your feet all the way to your crown, all things in between, all things around. Hoje eu trabalhei tanto que eu não consegui parar e conversar com vocês. Eu consegui falar de manhã e o dia se enrolou. Cheguei em casa às 6:30 da noite. Hoje pela manhã a gente conversou sobre colocar Cristo como centro da nossa vida.
E agora à noite, enquanto eu faço meu skincare, eu quero falar sobre cultive a sua vida interior. Uma mulher de substância, ela cultiva a sua vida interior. Eu era uma pessoa, eu já falei com vocês várias vezes, que eu servia na igreja todos os finais de semana. Eu cantava, eu ajudava quem tinha filho, eu faxinava a casa dos outros, eu fazia festa das pessoas. Era assim, todo o final de semana eu estava servindo a igreja. Sabe aquela pessoa que ela concluía a lista de checklist da igreja? Nossa, essa aqui faz tudo pela igreja. Tava em tudo, gente, todos os eventos, só não faltava nenhum evento. Mas a minha vida era completamente vazia. Eu já falei com vocês que a minha real conversão foi aos 28 anos de idade, em 2018. Porque mesmo eu tendo uma vida ativa no reino de Deus, eu era uma pessoa muito fofoqueira. Eu e as minhas amigas, a gente chegava no final de um sábado, depois de um culto, e a gente falava assim, e agora? A gente vai falar de quem? Eu era muito fofoqueira, andava com pessoas muito fofoqueiras, e além de tudo, eu era muito invejosa, eu nunca conseguia ver ninguém feliz, ninguém que tinha conquistado algo, eu não conquistei, eu ficava assim, arrasada, era involuntário, não era algo que eu queria, não, só quero sentir inveja, não era da natureza, da carne, muito invejosa. Além de invejosa, fofoqueira, eu era amargurada e muito mentirosa. Nossa, eu era muito mentirosa. E tinha muitos vícios. Vícios esses que eu já falei em outros vlogs. Você volta nos primeiros vlogs, eu já falei sobre os vícios que eu tinha. E eu não cultivava a minha vida interior. Em 2018, o Senhor me trouxe para um momento de fechamento de um casulo. Eu fiquei muito sozinha. E eu não entendia que em todos os meus anos que eu cresci na igreja, né, até os 28 anos de idade, eu nunca permiti que Deus realmente fizesse uma obra da minha vida, que eu pudesse conhecê-lo de verdade. Eu nunca cultivei a minha vida interior, né? Eu acho que incluir todos os eventos da igreja na minha vida, estar participando de tudo, era como se fosse uma proteção para que Deus... Eu lembro, gente, até hoje, quando tinha movimentos do Espírito Santo na igreja, eu falava assim, Deus, não revela nada que eu tenho, não mexe comigo, não me deixa quieta. Eu não queria ser incluída em nada, nem na parte boa, porque eu realmente não queria que Deus tivesse acesso à minha vida. Então não adianta você participar de tudo na igreja, saber versículo de cor, participar de todos os eventos, cantar na frente, e sua vida continua em pecado. Se você continua em pecado, se você continua fazendo as coisas erradas que você sabe que você está fazendo, não vai ter substância nunca, porque o segundo ponto desse vídeo, a gente precisa cultivar na nossa vida interior, é você e Deus, você e sua Bíblia, você e a sua oração, você no seu quarto, é quando ninguém está vendo. Salmos 119, 105, fala assim, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A vida interior, ela forma o nosso caráter. Deus só conseguiu formar o meu caráter hoje porque eu permiti que em 2018 ele fizesse uma obra na minha vida. E o caráter é aquilo que sobra quando todo mundo vai embora. Quando só tá você e Deus, sabe? É isso que fica quando você é colocado à prova do fogo. É o seu caráter que fica. Então, cultive a sua vida interior com o Senhor. Cultive esse relacionamento com Deus, que com certeza você será uma mulher de substância. Look do dia, sabe aquele dia 1 da TPM que você só quer ficar confortável? Então, eu estou neste estado para trabalhar o dia todo. Hoje eu aproveitei que eu vou entrar um pouco mais tarde na biblioteca e eu fiz até uma trança, nem sei se ficou boa. Eu vou dar uma olhada depois, porque eu nem sei se ficou maravilhosa. Mas hoje a gente não tem programação na biblioteca, na verdade tem. Mas eu não vou participar, então vou entrar mais tarde e sair mais cedo hoje. Então assim, glória a Deus, gente, primeiro dia de TPM, tudo que eu queria era ficar em casa e dormir. Tô até com o olho inchado, acordei hoje de manhã, que passando água gelada assim pra ver se diminuía, porque a TPM me enche muito. Eu tava conversando com uma amiga, ela é uma pessoa maravilhosa.
E ela é uma pessoa que é amiga de todo mundo. Não amiga de todo mundo como aquele tipo de gente que não tem personalidade. Ela tem muita personalidade. Mas algo que ela entendeu em Cristo é que uma mulher de substância... Gente, eu só pensei nela. Eu falei, caramba, esse tópico tem muito a ver com ela. Porque ela é uma pessoa que ela consegue se relacionar com muitas pessoas. Eu não sou assim. Eu tenho muita dificuldade de fazer amizades. Eu sou muito reservada. O YouTube tem me ajudado muito a ser uma pessoa assim, mais aberta. Mais... E é culpa de vocês, porque eu acho que as mulheres que tem share aqui são maravilhosas, gente, é sério, de verdade, não tem uma chata. Meu Deus, como em 5 mil mulheres não tem uma chata pra ficar aqui azucrinando a nossa vida? Só tem gente boa. E essa minha amiga, ela é uma mulher que ela se relaciona com muita gente, pessoas diferentes, e ela é amada por todos. Não porque ela não tem personalidade, eu já falei, ela tem muita personalidade, ela tem uma identidade em Cristo, querida, que ninguém tira dela, mas ela sabe que ela precisa estar cercada de mulheres fortes em Cristo. Ela aprende com todo mundo, eu acho isso maravilhoso. Às vezes ela sabe de algo, eu tô falando com ela, tipo assim, ela sabe, mas ela tá me ouvindo. E eu acho, e depois eu mesmo percebo, eu falo, você sabe disso, né? Você tem. E ela vai e me ensina algo, mas ela tem um ouvido muito bom. Ela tem um ouvido muito bom. Olha que ela é sanguínea, tá, querida? Sanguínea às vezes não consegue ter ouvido bom, não. Só quer falar. E ela consegue ouvir, a gente tem uma troca muito legal, a gente não conversa sempre. Se você me perguntar, a última vez que eu conversei com ela foi março, e depois, essa semana ela mandou mensagem. Pra você ter ideia. Como eu sou péssima de relacionamentos que demandam muita manutenção. Eu não consigo me relacionar com amigas que demandam muita manutenção, que mandam mensagem todos os dias, que relacionam... A minha vida é muito corrida e a vida das minhas amigas são muito corridas também. Mas eu queria trazer esse ponto como mulher de substância. A gente precisa se cercar de pessoas que nos levam a Cristo, de pessoas que são canais de bênção para a nossa vida. Eu acabei de sair do trabalho agora e eu preciso ir no mercado comprar alguma coisa pro jantar. Eu não faço ideia do que cozinhar hoje. Eu queria fazer uma coisa muito prática, fácil, que eu estou com muita cólica. Tá um clima apocalíptico em Page, mas eu preciso realmente ir no mercado comprar alguma coisa pra gente jantar hoje. Dá um oi, Cleia, pras amigas. Tô parecendo que tá quietinha. Olha, parecendo uma princesa, toda calma. Bom dia, amigas. Ontem eu fiz o meu primeiro ramen. Vocês sabem que eu não sou da cozinha, eu não sou uma mulher que ela tem aquelas habilidades culinárias. Muitos de vocês já sabem que eu casei e eu não sabia cozinhar. Eu fui aprendendo a cozinhar aqui, ainda assim, vou arranhando e eu vou gostando assim, de fazer coisas diferentes, porque a Dara gosta de coisas diferentes. E ontem, gente, foi o maior sucesso no meu ramen. Eu nem acreditei que deu super certo, o sabor ficou maravilhoso. Meu Deus, a primeira vez que eu fiz tudo do zero, ficou muito gostoso. E o meu marido amou. Eu fiz 4 porções. 2 para nós no jantar e mais 2 para o almoço. Porém, o meu querido marido comeu a dele, o jantar dele,
e comeu o meu almoço de hoje. Não tem nem almoço, tem que fazer alguma coisa pra mim, que ele gostou tanto. Falei, amor, come. Ele, não, é o seu almoço de amanhã. Eu falei, vou estar em casa e eu faço qualquer coisa pra mim, pode comer esse ramen. Ele amou comer, meu filho, mas nossa, a barriga ficou daquele tamanho de tão feliz que ele ficou. Eu vou aproveitar que eu estou lavando os meus pratos para poder falar do próximo tópico desse vlog, que é sobre honrar o seu casamento. Uma mulher de substância que eu tenho aprendido a ser, ela honra o seu casamento. Ontem eu cheguei muito cansada, eu já estava com cólica, eu tinha falado com vocês. Quando eu fico estendendo, eu fico muito sono, então eu queria, assim, pedir uma comida e dormir. Mas eu sei que meu marido ama comida asiática, ele ama esses estilos, assim, diferentes de comida. Eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente pra ele, sabe? Quero honrar o meu marido. E a gente precisa entender que a mulher de substância é aquela que ela ouve, que ela aprendeu na igreja e ela pratica na casa dela, quando não tem ninguém mais além da família dela. Então, se você não é casada, não tem um marido pra você honrar, mas também, né, gente, é difícil honrar um marido que não presta. Se eu tivesse um marido que não presta, aí a gente estaria numa briga, minha filha. Mas aqui em casa sou eu que não presta, brincadeira. Mas se você não é casada, você mora com seus pais, ou você mora com seus filhos, você precisa honrar com quem você mora, sabe? Eu fico falando com uma amiga que ela tem muito problema com a mãe dela. E aí eu falei com ela, assim, que muitas coisas na vida dela não andam porque ela não honra a mãe dela. E a mãe dela não é uma mulher ruim, gente. Eu não tô falando de uma pessoa narcisista, ruim, malvada, que, enfim, traz consequências terríveis pra filha dela. Não, ela só se afastou muito da mãe por coisas do passado, mas assim, nada muito grave. E hoje eu falei com ela assim, olha, você precisa honrar sua mãe. Convida sua mãe pra tomar um cafezinho na sua casa, convida sua mãe pra estar com você, pra assistir o jogo do Brasil com você. E ela começou a fazer isso. Gente, não olha na minha bucha, não. Já tem uma semana que eu fui no mercado e esqueci de comprar bucha. E dera que foi ontem, eu também esqueci. Nós vamos no mercado. Aqui, ó, a bucha. Não tem mais nenhuma. Eu já olhei tudo aqui, não tem mais uma bucha. Não joga minha bucha. Vou hoje no mercado. Enfim, voltando pra minha amiga. E ela começou a fazer isso. Ela começou a chamar a mãe dela. A mãe dela dormiu lá na casa dela. Ela falando assim, Cami, coisas pequenas, né? Minha mãe ficou tão feliz, se sentiu tão honrada por eu ter chamado pra tomar café, porque eu botei a mesa pra ela, porque assisti jogo com ela, porque ela dormiu na minha casa. E aí ela percebeu que o relacionamento com a mãe dela é só coisas de arranhões da vida mesmo, sabe? Que a gente precisa passar por isso, por cima disso, como pessoas adultas, né? Precisa de perdão, obviamente, tem coisas que a gente precisa voltar, pedir perdão, sentar, restaurar, mas a gente precisa manter os nossos relacionamentos e honrar os relacionamentos que Deus nos deu. Você tem filhos. Tem gente que trata filho como um bicho, né? Que não trata filho como um ser humano. Fulano não liga não. Não, meus filhos não ligam não. Gente, biscoitinho da tarde pro seu filho. Já é honrá-lo, sabe? Eu amava quando eu chegava da escola e o almoço estava pronto. E, nossa, pra mim era aquela coisa assim, nossa, minha mãe pensou em mim. Porque pra gente que é adulto, gente, o menino foi pra escola 4 horas, nossa, nem dá pra aguentar um pouquinho de fome. Minha mãe não trabalhava, gente, não trabalhava fora de casa. Então quando a gente chegava, tava o almocinho pronto, nossa, mãe, obrigada, nossa, eu me senti assim, super amada, super honrada pela minha mãe. Então o ponto dessa conversa é, honre a sua família. Honre seu casamento, honre seus filhos, honre quem se relaciona com você todos os dias. Hoje é um outro dia e eu quero finalizar esse vlog, mas antes de finalizar esse vlog, a gente vai falar sobre o último ponto. Use os dons e habilidades que Deus te deu. Não espere ter um cargo na igreja, não espere, sei lá, um púlpito. Não espere ser uma mulher de pastor para usar os seus dons e habilidades. Você pode usar os dons que Deus te deu para poder fazer um bolo para uma mulher que está passando por um luto, por uma mulher que teve um filho. Você pode empilhar cadeiras depois de um culto. Você pode fazer um grupo de oração na sua casa. Você não precisa de um cargo para que você use os seus dons e habilidades. Você pode ligar para alguém que
tem muito tempo que não aparece nos cultos ou que não participa das coisas da igreja. Isso também é um dom, é um carinho, é atenção, é hospitalidade. Você pode abrir um canal no YouTube para ajudar mulheres a se achegar mais a Cristo sem que elas se sintam cobradas ou inferiores. Por que não? Deus não nos deu dons pra gente guardar e usar na hora certa, no momento certo, quando a gente tiver o reconhecimento que a gente acha que a gente deveria ter. Deus nos deu dons para que a gente use agora, com o que a gente tem, com quem está conosco. Então, não espere mais. Use aquilo que você sabe fazer com quem está ao seu redor. Nesse vlog eu falei sobre 5 tópicos de uma mulher de substância e em nenhum deles eu falei sobre aparência, eu falei sobre superfície. Todos esses tópicos têm em comum o que está dentro da gente, é o nosso interior. E é isso que Deus busca de nós. E no próximo vlog a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a mulher de substância. E eu tenho uma pergunta para você. Você conhece sobre Deus ou você conhece Deus? Isso não tem nada a ver com decorar versículos ou saber mais sobre Bíblia. Isso tem a ver sobre o que tá por dentro da gente. E a gente vai conversar no próximo vlog sobre isso. Se você gostou, deixa um comentário para saber que você passou por aqui, uma curtida, dá um hypezinho, é só você clicar pro lado depois de comentar. E você pode clicar para esse vídeo chegar para mais mulheres. Mulheres que desejam ser mulheres de substância. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vlog.